Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje eu tenho um convidado super especial. Vamos falar um pouco sobre negócios de impacto. O que é isso, né? E para conversar um pouquinho com a gente, eu trouxe o Jorge Canfield. Ele que é mestre em ensino, tem MBA em gestão e inovação, é professor de inovação, também trabalha como mentor em startups, atuou em diversos ecossistemas de inovação na região e também atualmente é diretor executivo e co-founder do Impact Hub Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Jorge, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado, querida. Obrigado pelo convite. Que prazer poder falar aqui, né, desse super projeto, que a gente está super empolgado, mas eu acho que mais ainda é trazer como que a gente cruza tudo isso e como é que pode trazer também inspiração para o pessoal. Então, estou à disposição. Muito bem, a gente já está aqui É o último programa do ano, né, Jorge? Aqui de 2023, então é um programa super especial e já plantando aqui sementes para 2024, tá, Jorge? E para a nossa audiência, eu queria que tu comentasse um pouquinho da tua trajetória profissional, para as pessoas te conhecerem um pouquinho também, né? Como é que tu foi parar nessa área de impacto? Conta um pouco para nós. Perfeito, querida. Eu acho que a gente começa, né, quando a gente começa a pensar nessa história da gente, né, quando a gente fala em currículo, para mim, eu me defino muito como um lifelong learning, como alguém que está sempre aprendendo e nunca está pronto. E eu acho que para cada fase da vida a gente começa a pensar também o que nos inspira, né, o que nos leva, nos motiva a realmente ter mais energia e continuar trabalhando, né. Então, para cada fase, eu acho que ele veio um pouquinho disso. Assim. Então, eu começo lá meus estudos, né, com a parte de publicidade, marketing, e aí eu entro nessa parte empresarial, começo a ir para a parte de gestão, a gente trabalhou muito tempo isso com o Sebrae, então percorri o estado todo aí, trabalhando com essa temática do empreendedorismo, aí depois vem uma parte que é uma paixão muito grande minha, que era a docência, e eu começo a ensinar, né, e trazer um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri na prática, também nos estudos do mestrado, e a gente começa a ver isso sendo aplicado e florescendo, tanto para alunos, como também o que eu costumo dizer que não deixa de ser uma sala de aula, que são as mentorias para inovação, para startups, que depois começa a acontecer de uma forma muito acelerada, né? A gente vê essa grande onda da inovação e eu realmente consegui entrar de cabeça nisso. E ali eu achei um lugar que é um lugar maravilhoso, onde a criatividade floresce, onde a gente vê, né, essas grandes soluções de inovação surgindo e eu queria fazer muito parte daquilo. Então, desde 2008, 2009, quando a gente falava em empreendedorismo, eu sempre fui um voluntário, entusiasta dessa área da inovação. Jorge, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o projeto mesmo, né? O que é, conta para nós, o que é o Impact Hub Porto Alegre, qual a missão, o que vocês pensaram, enfim, conta um pouquinho para nós essa origem desse movimento. Legal, Kim. O Impact Hub, então, ele né, vamos trazer um pouquinho do como que ele está encaixado hoje no mundo, né? Ele é a maior rede colaborativa de impacto do mundo. Então, isso é algo muito interessante, para quem quiser pesquisar, bota lá Impact Hub no Google, vai ver que esse movimento aí que já vem lá desde 2015, 2016, com o surgimento das diretrizes de impacto, que é outra coisa também, né? Se a gente fizer essa comparação, né? Como lá em 2009 a gente falava de empreendedorismo, depois vem inovação. Hoje a gente vê um movimento muito forte de impacto, sustentabilidade, ESG, ODS, e o Impact Hub ele surge lá nessa época, um movimento que começa Brasil e Londres ao mesmo tempo. Então o Impact Hub aqui no Brasil surge nessa rede global de impacto. E ela vira, depois aí de alguma década e meia, ela vira realmente o maior protagonista no desenvolvimento de negócios sustentáveis no mundo. Então esse é o grande movimento. E Porto Alegre, e a gente pensa em Porto Alegre mesmo, porque vem Impact Hub Porto Alegre, onde cada Impact Hub vai trabalhar pela sua comunidade, a sua comunidade local. Então a gente diz é um movimento global, mas com as raízes locais, para resolver problemas práticos, né, trazer essa união e desenvolver a agenda de impacto dentro da sua cidade. Então hoje somos 111 cidades no mundo, 66 países, mais de 80 membros aí trabalhando aí fora desse mundão aí, e a gente quer chegar aí nos próximos anos aí de mais de 1 milhão de pessoas aí impactadas, né, com essas ações aí que a gente vem fazendo. Legal. E Jorge, assim, para quem não está acostumado ainda, não entende, não é da área, o que é um impacto, o que é uma empresa de impacto? Não sei se tu poderia definir
pouquinho, assim, o que que é? Porque tem gente que tem dúvida, a minha empresa é empresa de impacto ou não é? O que que é? Vamos esclarecer um pouquinho aqui para a audiência também. Ótimo, essa é uma ótima pauta, né? A gente traz, acho que, duas divisões, assim, para ser um pouquinho mais, né, um pouquinho mais didático, né? E que eu acho que serve já como inspiração para o pessoal, né? Muitos perguntam, né? E aí, eu sou uma empresa de impacto, eu sou uma startup, ou a minha empresa, será que ela pode trabalhar projetos de impacto? E a gente faz normalmente uma divisão, e essas divisões são dentro das metodologias também, da ICE, né, do próprio capitalismo consciente, da coalizão pelo impacto. Então, trazem algumas metodologias e que elas vêm fazer uma divisão que, de uma forma mais didática, é empresas, né, ou instituições de impacto e com impacto. Então, acho que nessa divisão a gente consegue entender que a de impacto é aquela que tem a natureza, né, o seu DNA focado em fazer realmente ações 100% ou mais próximo disso, de impacto. E o com impacto, que aí é o legal, é que cada vez mais as empresas estão enxergando soluções, metodologias e ações que vão contribuir com o impacto ambiental, social e econômico do mundo. Então, se a gente somar essas duas aqui, a gente vai ver que é um mundo muito grande de soluções e empresas que se conectam com essas duas vertentes. Então, não sei se isso ajuda, assim, Helena, né, a gente Sim, pensar não, com com e certeza. de impacto. Sem dúvida, sem dúvida. E Jorge, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, olhando Claro. agora aqui para o Brasil, né? Porto Alegre, assim, como é que está esse contexto aqui ainda? Está iniciando, já está mais desenvolvido? Como é que está esse mercado das empresas de impacto? Legal, querida. Isso vem um mapeamento que acho que a cada dia a gente começa a deixar um pouco mais claro como que está o nosso ambiente, né, e como que ele é favorável, quais são, né, as lacunas que a gente deve preencher. Então, o Impact Hub, quando ele entra em Porto Alegre, ele já faz justamente um mapeamento e começa a conversar com os atores que estão desenvolvendo ações. Então, hoje ainda é um pouco prematuro para a gente conseguir estabelecer, não, como é que está o ecossistema de impacto, mas sim a gente consegue ver que a gente tem muitas ações de impacto, tanto de empresas de e com impacto, a gente tem muitas ações, a gente já tem ações de governo trabalhando e dando grande suporte para isso. Vale a pena destacar aqui que a gente tem hoje, né, o N-Impacto, então uma estratégia de impacto pelo governo federal, que é uma das maiores forças que já aconteceram nos últimos anos no Brasil. Então, são muito recurso para essas empresas e para essas ações de impacto. Então, se a gente for ver, a gente tem soluções e que estão trabalhando nesse movimento, ou seja, tudo impulsionando, mas o que a gente pode já também perceber? Que não existe uma certa união para fazer isso se potencializar de uma forma mais rápida e se desenvolver. Ou seja, no resumo, né, a gente tem muitas ações, mas de forma dispersas, né, nas iniciativas empresariais, nas iniciativas de governo, mas que não estão conectadas, por exemplo, para tornar aqui o Rio Grande do Sul hoje poder dizer que é um ecossistema de impacto. Além da inovação, ele ser inclusivo, ele ser socialmente, né, responsável. Hoje é difícil a gente conseguir chegar nessa constatação. Então, temos ações, obviamente, há muitos anos, mas a gente vê que tem aí, sim, um trabalho para a gente unificar e ganhar mais força. Então, esse é mais ou menos um resumo de como que a gente está enxergando a situação. Sem dúvida. E tu falaste, eu tive agora em Málaga, em outubro desse ano, num evento que era de investidores de impacto, enfim, né? E praticamente quase todas as palestras falavam muito sobre cooperação. Como é que é para vocês essa questão? Acho que tu já está dentro dessa pegada, né? Mas o que vocês esperam, então, dentro do Hub, impactar a comunidade, né? Com essa cooperação que é tão importante? Perfeito, querido. Eu acho que se a gente for só pegar o nosso nome, né, que é Impact Hub, se a gente separar o hub, né, o que ele é? É justamente o local de conexão. É um hub, né? Quando a gente vê o hub lá da internet, conecta todos os cabinhos ali dentro, é para que a gente tenha isso, né, conectado, para que a gente dê mais velocidade,
né? E hoje é uma Wi-Fi, né? Ou seja, todo mundo pode se conectar, inclusive, de forma virtual. Então, o Hub, vamos botar um resumo assim, né? Ele só existe se tiver colaboração. E a natureza dele é vir para unificar, né? Então, a gente não tem o porquê de existir se não for para fazer exatamente esse trabalho transversal, que a gente gere colaboração, que a gente gere mais resultado e potencialize esses movimentos. É interessante a gente sempre destacar, né? A gente não é uma nova iniciativa. O Impact Hub ele não vem para criar seu ecossistema, para competir. Ele vem exatamente para unificar. Então, a colaboração faz parte dele, entender tudo que se está fazendo e ajudar de alguma forma onde precisa ser complementar, né? Precisa ser complementado, precisa ser trabalhado e estender essa mão aí para realmente fazer algo interessante pelos ecossistemas que já estão formados, né? Sem dúvida. E Jorge, tu que estás assim no meio acadêmico, né? Tem no mercado, está no mercado também, né? Me fala um pouquinho assim sobre os principais desafios que tu enxerga dentro desse novo modelo de negócio, né, que a gente está construindo, que é voltado para o impacto. O que tu tem sentido assim? Boa pergunta, Melanie. A gente está muito afinado hoje, né? Porque, olha só, né? A gente vai pegando esse background, todas essas experiências, e a gente começa a questionar mesmo, assim, né? E a gente vem conversando muito sobre o que é o impacto e por que a gente fala hoje sobre impacto, né? E eu acho que vamos pegar o mesmo exemplo, assim, de empreendedorismo, e lembro do movimento que existia sobre qualidade, né? A gente via, esses dias a gente falando sobre o PGQP, né? PNQ, CNQ, né? Todo aquele movimento de qualidade para ISO. A gente viu que aquele movimento foi algo muito importante para consolidar a qualidade nas empresas. E eu queria fazer essa analogia para a gente pensar também no impacto. Hoje a gente vê o impacto como algo que deve ser trabalhado para mudar uma cultura de empresas, de instituições, entidades, incluindo universidades, que não trazem para dentro do seu currículo o impacto como uma estratégia de desenvolvimento. O que é o nosso sonho? De que o impacto ele não seja mais um assunto, e ele faça parte da natureza de todo o negócio. Os negócios, sejam eles de inovação tradicionais, do agronegócio, do turismo, e os currículos também das universidades, vamos lá dizer assim, né, que são os mais difíceis de mexer às vezes, pelas suas regras, pelo MEC, eles conseguem consolidar a ideia de que o impacto não é uma moda, não é algo que a gente chama de a onda do momento, mas ele sim é um pensamento de futuro, que se a gente não incluir ele, simplesmente a gente não está pensando na perpetuação da nossa espécie e em deixar um mundo melhor. Então, resumindo, né, é de que hoje sim a gente trabalha muito forte para falar sobre impacto, mas o desejo é que no futuro o impacto ele simplesmente ele permeie todas as nossas conversas. A gente não precisa mais falar se tem ou não tem impacto, se está sendo desenvolvido impacto econômico, social, de sustentabilidade, né, e ambiental. Legal. Eu vejo a tua fala, assim, Jorge, muito do que eu venho comentando também com relação à questão do ESG, que está tão sendo falado hoje, né? As empresas, elas, às vezes, elas têm essas pequenas ações, mas são fragmentadas. Por exemplo, uma ação social no final do ano, uma coisinha aqui. Não desmerecendo essas ações que são realmente super importantes, mas eu acho que o nosso trabalho aqui também no Capitalismo Consciente que eu venho desenvolvendo, né, é que isso tudo faça parte da estratégia da organização. Né? Eu acho que o impacto, para mim, assim, estou trocando uma ideia contigo aqui, queria te ouvir se isso faz sentido, porque realmente, assim, quando nós trazemos isso para a governança da organização, né, para essas decisões que são diárias do nosso dia a dia, a gente consegue ser transformador. E a minha preocupação sempre é assim, para que a gente está fazendo? Como a gente pode fazer o que a gente faz, mas que realmente traga um legado positivo e não seja mais um movimento, mais uma ação, uma sigla, às vezes, aí no mercado, né? Mas que seja transformador. Como é que tu vê essa ideia? Exato. Eu acho que é uma grande dificuldade, né? Não sei se concorda comigo, assim, mas vão lá os empresários, pessoal da academia, governos que estão nos escutando, de entender assim, como é que a gente tangibiliza isso, né? Eu acho que está aqui
daqui a pouco, e eu acho muito pela questão da comunicação, os meus estudos sempre me levam a isso. Assim, será que a gente está sendo bem claro na relação do que é gerar impacto? Porque para quem está, né, eu sou, do outro lado, eu sou empresário também, a gente sabe que todos os dias é parar, sentar, trabalhar, e aí, às vezes, por que eu tenho que me preocupar com isso? E por onde é que eu começo? Então eu vejo que a gente tem toda uma, como diz a Dani Gifone, né, e a Dani Cosme também, que são as minhas parceiras aí locais aqui de trabalho com impacto, elas sempre falam assim, a gente tem que mudar a cultura e a gente tem que mudar o letramento. Então, no primeiro momento, a gente ter uma consciência do que isso faz e depois ter caminhos para entender que isso é viável. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é, tá, para onde é que eu vou? Como é que eu começo? Eu tenho esse sentimento, mas por onde que eu vou? E aí a gente vê o ESG, ele entrando com muita força, porque ele começa a compartimentar, né, Eliane? E parece ficar mais claro, de uma forma mais popular e mais entendível que a gente tem environment, tem o meio ambiente. Antes, quando a gente falava em sustentabilidade, parecia que era só isso. Mas aí quando separa o social e a governança, a gente, aí as diretorias vão dizer DRH, já começam, aqui no social, na governança, eu tenho espaço, então, antes que eu achei que era só sustentabilidade ambiental. Então, acho que tudo vai nos ajudando, mas como tu disseste, não é uma sigla que vai resolver, mas sim, eu acho que é um movimento de tangibilizar, entender, ter um entendimento mínimo, assumir a sua posição, né, de protagonismo nesse movimento, eu vou fazer alguma coisa, e depois entender que são pequenas ações que podem começar a mudar isso. São as pequenas andorinhas, vamos lá, né? É assim que a gente vê essas andorinhas fazendo a sua parte. Vou dar um exemplo aqui, que esses dias a gente estava num evento e o pessoal falou, tá, mas como é que a gente faz para ser socioambiental? Como é que dá para fazer? Começa substituindo o copinho plástico por um copinho de papel. Simples, gente. Mas gera mais custos? Não gera mais custos. E a natureza agradece. Então, assim, não existe hoje o como ou quem não consegue, não pode, não tem condições para fazer. Existe, sim, um letramento, uma cultura e buscar as alternativas. Então, tem sim. Eu não sei se a gente é um pouco sonhador, né, mas a gente vê caminhos muito fáceis para te começar. E depois, sem obviamente, dúvida, projetos né, que são complexos e robustos e que realmente impactam muito fortemente, né? É verdade, é verdade. Às vezes eu faço algumas palestras também dentro das universidades, né? E eu tenho notado, assim, não sei se é a tua percepção também, às vezes os próprios alunos, né, que já estão no mundo corporativo, às vezes para levar uma pauta dessa para dentro da organização é mais difícil, né? Teve uma aluna que me disse assim, Eliane, eu não consigo porque o meu chefe já começa, não é nem um líder, gestor, é um chefe, né? Que ele... Quando eu venho com essa fala, ela me disse, ele acha que eu não estou trabalhando, porque não faz parte da cultura dele, né? Porque sempre foi assim, e muitas empresas elas estão numa sequência assim de sobrevivência, e aí é muito complicado, às vezes, trazer uma pauta dessa. Para quem está ali pagando o boleto e não consegue olhar para outro processo, né? Vamos dar uma dica para eles, então. Vamos para uma parte bem prática que foi algo que eu montei nessa última palestra. Como é que a gente convence? Aí não é uma questão de convencimento. Cada um vai se convencer, né? Mas vamos pensar em estratégias de como é que a gente traz isso de uma forma mais tangível. A gente brinca ali que tem 3, e normalmente é isso para o empresário, né? Como que ele realmente vai ver o negócio dele, um gestor, ele vai ter que tomar decisões que elas não vão permear só o emocional e sim o racional. Mas a gente vai separar em 3 decisões, né? A gente fala que as decisões em cima do impacto, normalmente ou vão passar pelo amor que a pessoa tem pela causa, então é alguém que tu não precisa mais discutir sobre isso, ela já sabe a importância, ela vai trazer para dentro da sua estrutura. Ou ela vai, de uma forma do outro extremo, pela dor. Tem empresas que, se não fizerem, vão ser apontadas, vão levar multas. Tá bem? Essas são poucas, são empresas maiores que têm, né, seja capital aberto e assim por diante, né, mas vão ser cobradas, ou seja, cobradas pelos seus consumidores. E tem uma terceira via, que é a via estratégica, das pessoas que entendem e querem fazer algo, mas que elas têm que entender que investir no impacto é algo que pode ser, sim, algo que vai agregar na imagem da empresa,
vai atrair mais clientes. Por quê? Porque nós estamos com uma geração nova, Eliane, que não é a mesma geração nossa. Eu estou com 43 anos. As minhas pequenas voltam da escola dizendo, e aí, pai, cadê a separação do lixo? Sim. E vão lá e botam o dedo na ferida. Por quê? Porque elas estão aprendendo e o futuro delas é assim. E elas vão estar consumindo logo adiante. Então, só para dizer assim, o amor, a dor ou estrategicamente. Então, assim, existe como a gente permear isso e para mim está tudo certo. Porque independente por quais razões a empresa, o empresário, o gestor, ele decide entrar, todo mundo está ganhando. Todo mundo que fizer um movimento pelo impacto, a comunidade toda está ganhando, a sua empresa está ganhando também. E eu digo sempre, Jorge, que na verdade assim, esse é o caminho, né? Se a empresa ela vai entrar agora ou mais para frente, né? É a escolha dela, mas é o único caminho viável que a gente vê para um futuro melhor para todos, né? E uma outra questão aqui, queria entender um pouquinho mais assim do Hub mesmo, né? Vocês são pessoas voluntárias, como é que é a constituição desse movimento aqui em Porto Alegre? Legal. A gente é um multi-hub. Então, para a gente entender o organograma, assim, né, já que perguntando das pessoas que estão envolvidas, a gente começa o Impact Hub em Porto Alegre a partir de uma vontade de Florianópolis e São Paulo, que se unificaram como Impact Hubs, de criar um braço aqui no Sul, onde eles já trabalhavam de uma forma unificada. Ou seja, já tem projetos no Rio Grande do Sul implementados pelo Impact Hub, junto com o Sebrae, junto com o Sicredi. Então, tem alguns parceiros que a gente já trabalha aqui no Rio Grande do Sul. E era uma grande vontade desses multi-hubs, desses hubs que já são os mais experientes, né, um dos mais experientes do mundo, que foi o Impact Hub São Paulo, né, que surge lá no início do movimento do Impact Hub, e Florianópolis, uma das grandes potências na parte da inovação, nasce junto com a CAT, né, com a Associação Catarinense de Tecnologia, destaque em inovação no Brasil todo. E aí Porto Alegre, pela pujança da inovação, do crescimento econômico que vem se destacando. Então, por natural, a gente via realmente que seria um campo muito fértil para, já desde o início, a gente conseguir inserir a agenda de impacto na inovação, que estava muito pulsante. E aí, aqui localmente, então veio o George, como co-founder, sócio e hoje como diretor executivo desta unidade, né, hoje pensado como uma unidade, e para essa unidade eu precisava de pessoas que também tivessem muita experiência e conexão com a comunidade. E aí a experiência vem então a Dani Gifone, né, que sabe muito e vivenciou muito nos últimos anos essa parte de ESG em Porto Alegre, e a Dani Cosme, que é uma fera nessa parte da inovação e das comunidades. Então trabalhou junto comigo em programas dentro da FEComércio, a gente já fez vários trabalhos, e eu sabia do potencial que as meninas tinham e também dos movimentos que elas defendiam, né, Eliane? Vamos lá, a Dani Cosme já com Ladies in Tech, que é um movimento, né, de inserção e de união das mulheres dentro da tecnologia, um ambiente, como ela diz, assim, muito masculino, e elas se destacam ali. E a Dani, né, a Gifone, com vários movimentos, né, de ESG, na próprio capitalismo consciente, e dentro da coalizão pelo impacto. Então, e essas duas mulheres incríveis, então, elas dão mais que o suporte, mas elas dão uma identidade, acho, para tudo isso que a gente está fazendo. Inicialmente, todos como voluntários aqui, né, nesse movimento, mas aí depois, mais adiante, sim, como uma empresa que é o Impact Hub, ele vai ter aí, né, suas projeções, seus projetos e ações que, né, podem gerar aí um resultado para todo mundo também. Que legal, que legal. E Jorge, quais são assim, os planos para o futuro? Me conta aí o que tu tem na tua mente, assim, eu quero seguir por esse caminho. Eu sei que o caminho é longo, né? Um caminho bonito, né? Que a gente às vezes não sabe onde vai dar, mas qual é a tua ideia, assim, daqui a uns anos? Legal, querido. Sabe que essas são as projeções que a gente vai fazendo, né? Assim, agora, há pouco a gente fez 10 anos de casado, eu e minha esposa, e a gente está falando isso, o que vai ser para os próximos 10 anos, né? E eu acho que isso culmina muito com essa nova fase, assim, eu com as pequenas ali, e pensando assim, eu quero viver essa jornada e pensar realmente um futuro melhor para as meninas. E quando a gente entra em Porto Alegre, é uma coisa legal de a gente destacar, assim, quando o Impact Hub ele chega numa cidade, ele chega assumindo o nome da cidade,
no nosso caso aqui, o Estado como um todo, porque a gente já vê, né, essa aceitação do interior, da região metropolitana como um todo, o movimento de Novo Hamburgo, Gravataí, né, então assim, a gente já vê toda essa aceitação. E quando a gente chega nessa região, a gente diz, a gente é para sempre, a gente vai ficar para sempre aqui. E aí a gente entra com alguns pilares que a gente imagina para o futuro. O primeiro deles, né, Eliane, a gente já viu isso na prática, que é fazer parte da comunidade, né? Estar inserido, entender o que a gente pode ajudar, né? E aí é o give first, né? O que a gente pode dar primeiro, como é que a gente se entende, se insere nessa comunidade, para aí a gente começar a pensar realmente o que a gente vai atuar. E a nossa atuação está baseada em dois pilares. Comunidades, então, as vibrantes, que a gente chama, né? Como que a gente pode tornar essas comunidades vibrantes, que é o nosso primeiro passo. E depois duas vertentes, que são projetos e ações, que a gente já tem algumas, ecossistemas, né, de inovação junto com o Sebrae. A gente está em 11 cidades do interior, Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana, e a gente tem programas e metodologias que também são aplicados junto a governos, junto a grandes corporações. E tem um terceiro pilar, que é de ter um espaço físico, para chamar de um espaço de hub, né, ou seja, um hub, um coworking, que são esses formatos aí defendidos pelo Global, onde a gente possa conectar, né, as pessoas que buscam impacto, estejam ali fazendo os choques criativos e se unificando. Então a gente vê para o futuro isso, tudo isso se concretizando de uma forma muito bem pensada, bem estruturada, né, e a gente entendendo de como que a gente faz isso acontecer o mais rápido possível, que a gente quer, mas também tendo muita calma para dialogar, entender o como fazer. O como fazer, para mim, é tão ou mais importante do que fazer, né? Ainda mais num ecossistema que já vem com grandes atores fazendo grandes iniciativas, e a gente aplaude, entende onde é que a gente pode ajudar para que a gente possa crescer mais. Sensacional, adorei os choques criativos aqui, ó. Vou levar para mim isso aí, adorei. É Johnson, é o autor, é espetacular, choques criativos. Amei aqui. Jorge, mas olha só, a gente já está terminando aqui a nossa entrevista, passa muito rápido, como eu falei, né? E eu queria que tu deixasse as redes sociais do Hub, né? Como é que faz se as pessoas quiserem saber mais, né? E uma mensagem final aqui para a gente iniciar 2024 aqui com o pé direito. Ótimo, querido. As nossas redes sociais lá, Impact Hub, vocês vão acabar encontrando esses 3 Impact Hubs aí já interagindo, então vão lá e deem uma olhadinha para vocês verem o que é o futuro do Impact Hub Porto Alegre, mas vocês vão ver no Impact Hub Floripa, Impact Hub São Paulo. São duas estruturas, né, bem diferentes em características, né, por diferentes cidades, e o Impact Hub Poa, que a gente vai ver nas nossas redes sociais, lá, Instagram, Facebook, o LinkedIn. Então, ali são as redes para vocês cuidarem o que a gente está fazendo. Já tem ali também um formuláriozinho de inscrição, se você quer ser um voluntário, um parceiro. Então, já está lá, já é super acessível. E também pode nos conectar ali pelas próprias redes, mandar mensagem. A gente está sempre ali ligado e respondendo o pessoal. Então, ali estão as nossas redes e todos os nossos contatos, e o que vocês precisarem, né, podem chamar por ali. E uma mensagem, vamos lá, né? Exato. Curiosa aqui para te ouvir. Nossa, eu estou pensando assim o quanto que é uma mensagem de esperança e união. Eu acho que é isso que a gente podia pensar, assim, foi um ano de retomada, né, de uma coisa que realmente mexeu com todo mundo, que foi essa pandemia, uma reestruturação e uma ressignificação do que era importante para cada um. E eu lembro de uma frase que agora semana eu estava repetindo para minha esposa, que pode ser uma analogia para nós, que é: a gente pode ter 1 milhão de problemas. Se a gente tem um problema de saúde, a gente só tem um problema. Então, a gente acaba jogando todas as coisas de lado se a gente não pensar na gente, na nossa saúde. E eu acho que foi isso que a pandemia trouxe. Esse olhar, essa ressignificação, e entender que quem a gente pode contar é com a nossa comunidade. Então, acho que essa esperança de que a nossa comunidade esteja cada vez mais próxima. E se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai pensar que se
a gente não cuidar do nosso planeta, a gente também está adoecendo a gente mesmo. Se a gente não pensar em entregar realmente uma vida mais ou tão boa quanto a que a gente teve, que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, a gente realmente vai estar pecando com o futuro das gerações. Então, essa ressignificação, essa esperança, que ela possa resultar nessa união por algo muito maior, que ela vai permanecer, né, pelas próximas gerações. Se Deus quiser, né? Parabéns, Jorge, aí pela iniciativa, né? Pela coragem de colocar esse hub, né? Tão importante, hub de impacto em Porto Alegre, que para nós realmente vai ser muito importante aqui para a gente fortalecer essas comunidades e a inovação aqui no nosso estado, né? Te agradeço mais uma vez pela partilha aí de conhecimentos, né? Agradeço a audiência que esteve comigo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Espero que esse ano novo, esse novo ciclo, realmente traga muita esperança, muita transformação para as pessoas, né? E que a gente realmente construa um mundo melhor para todos, né? Que é isso que a gente quer. E era isso, gente. Um bom 2024. Jorge, mais uma vez, obrigada. E até o ano que vem com mais uma temporada do programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Bye.